E quando foi a última vez que você foi ao dentista, hein? Saúde bucal é o tema do nosso quadro Cuide-se no BG deste sábado. E para ajudar então a gente a entender melhor a importância, de ter os dentes saudáveis, está aqui no estúdio do Balanço Geral a cirurgiã dentista Thaís Lopes. Thaís, muito boa tarde e parabéns pelo dia do dentista que foi ontem, viu? Boa tarde, obrigada. Em seu nome a todos os dentistas. Bom, para a gente começar então, os dentes saudáveis, eles estão relacionados não só com a estética, ou seja, não só aquele sorriso bonito, mas também a maneira como a gente faz a digestão. Isso, exatamente. É muito importante a saúde bucal, não fazer a perda dos dentes, porque isso tudo prejudica não só a alimentação, mas prejudica diversas áreas. Ou seja, até a maneira com que a gente mastiga pode estar influenciando. Isso, exatamente. Tem alguma dica para dar nesse sentido? Aquele comer com calma, cuidado com a mastigação, tem alguma dica assim, infalível? Sim, sempre fazer uma alimentação saudável, logicamente, claro que é bastante importante a escovação, claro, mas acho que a dica principalmente é alimentos saudáveis, né? Alimentos saudáveis que influenciam, quer dizer, aquelas besteiras que a gente acaba comendo hoje em dia realmente afeta a nossa estética e a qualidade da nossa saúde bucal. Exatamente. Falando um pouquinho, hoje muita gente acaba retirando o siso, né? E essa cirurgia ela é indicada para todas as pessoas, para todos os casos? Isso, geralmente o siso é um dente que é difícil de higienização, porque é um dente que é o último, geralmente que fica lá, né? Demora um pouquinho para aparecer, né? Demora para aparecer e às vezes nem aparece. Às vezes é preciso abrir gengiva e fazer a retirada porque ele acaba incomodando. Mas são todas as pessoas que precisam ou em alguns casos tendo cuidado não precisa? Depende da higienização, às vezes a gente avalia bastante isso. Certo. Ô Thaís, outra dúvida agora sobre a escovação, hein? Quantas vezes por dia ela precisa ser feita? Geralmente sempre após a refeição, de repente é café, almoço, janta. Então a gente sempre fala 3, mas claro que logo depois da alimentação. Existe um tempo, por exemplo, até 20 minutos, até 15 minutos, ou comeu, já tem que escovar? O ideal seria comer, já tem que escovar, porque às vezes acaba esquecendo, se distraindo com outra coisa e acaba esquecendo, né? E qual a maneira correta de escovação? Bom, daí tem uma técnica de escovação para cada caso indicado, mas sempre também é ideal trocar a escova de 3 em 3 meses, assim como ser adequada para a cavidade bucal. Mas é geralmente nesse movimento, assim... Isso, as duas maneiras estão corretas. É? Isso. Uhum. Aquela força demais, assim? Não, a força excessiva é prejudicial. Calma, né? A gente tem uma perguntinha no WhatsApp, olha que legal. O pessoal que está assistindo já tem alguma dúvida e mandou aqui pra gente, que é a Francine do Bom Retiro. Gostaria de saber o que é e como identificar o tártaro, que é tão falado também, né, Thaís? Então, o tártaro, ele é a mineralização da placa que as bactérias acabam produzindo. Então, essa placa vai mineralizando e ela não é tão difícil de identificar, geralmente nos dentes da frente e geralmente nos dentes de baixo, né? Certo. E aí também, claro, procurar o dentista sempre, né, Isso. profissional. Bom, muito obrigada por enquanto, Thaís, porque a Thaís, ó, ela vai voltar daqui a pouco, viu? Você também quer fazer alguma pergunta sobre saúde bucal para dentista? Então aproveita agora, manda sua dúvida para o nosso WhatsApp 98884-6107, que daqui a pouquinho a Thaís vai voltar aqui no estúdio para responder a sua pergunta. Já estamos de volta. Agora pergunta aí, você já mandou a sua dúvida sobre saúde bucal? Então preste atenção porque a dentista Thaís já está de volta aqui com a gente, a Thaís Lopes, para responder. Vamos então à primeira pergunta agora, de quem mandou aqui pra gente pelo WhatsApp, que é da Elaine. Tem alguma diferença da pasta dental em creme e gel? Bom, as duas têm a mesma função de higienizar os dentes, né? A única diferença que vai ter ali é a questão que o gel vai ser um pouco mais refrescante. Ah, tá. Próxima agora pergunta é da Camila.
Qual a importância de procurar um dentista durante a gravidez? Boa pergunta, Camila. Isso. É extremamente importante, na verdade, porque algumas bactérias, é comprovado até em estudos que algumas bactérias podem provocar o parto prematuro do feto. Então, a dica é incluir no pré-natal a visita ao dentista. Exatamente. Aí, ó, Camila. Agora, a próxima pergunta vem da Flaviane, que é do Guanabara. A partir de quantos anos preciso levar o meu filho ao dentista? Na verdade, antes mesmo dos dentes nascerem, já pode fazer a visita do filho ao dentista, isso. E por quê? Que são dúvidas que se tiram? Às vezes alguma... não se fala em escovada aí sem os dentes, mas é uma massagem? Isso, a gente sempre recomenda, de repente, uma gaze umedecida, fazer a higienização da gengiva mesmo. Mesmo as mães que apenas ainda estão com aleitamento materno? Isso, exatamente. E aí depois, com a introdução de outros alimentos, aí aplicar mais ainda, né, no dia a dia. Exatamente. Agora tem outra participação, que é da Joyce, da Vila Cubatão, e a pergunta dela é: de quanto em quanto tempo eu preciso procurar um dentista para avaliação? A gente sempre indica a cada 6 meses fazer uma avaliação com o dentista, porque ele está apto a fazer o diagnóstico correto, de repente, né? Agora, a gente nota, por exemplo, uma mudança de hábito das pessoas, ou seja, muito se falava em cáries, em prevenção, e hoje, por exemplo, escolas já colocam no dia a dia também a prevenção. Isso está reduzindo o número, por exemplo, de cáries? Depende muito. Tem casos que é extremamente cuidado, que a gente vê casos de pais que passam para os filhos, mas a gente ainda vê casos que necessitam, às vezes, do tratamento odontológico urgente. Mas são estatísticas menores do que muitos anos atrás. São menores, isso. Tende sempre a diminuir, né? Mas ainda tem. Thaís, a grande dica, na sua opinião, por exemplo, tem gente que, eu tenho um dia corrido, eu ando com aquela minha escovinha de dente na bolsa, mas às vezes eu esqueço e não consigo. É dar, então, ênfase, por exemplo, à escovação noturna, aquela antes de dormir? Isso. A noturna a gente sempre fala que é a mais importante no dia a dia, né? E o fio dental? Fio dental é extremamente importante. Às vezes as pessoas não dão o verdadeiro valor para o fio dental, mas ele é extremamente importante. Todos os dias? Isso, exatamente. Porque às vezes a escova não chega onde o fio dental pode chegar. Viu? Aí a boa dica. Thaís, muito obrigada pela vinda, por esclarecer pra gente. Estamos falando de saúde e a qualidade realmente do que comemos e mastigamos influencia demais a nossa saúde, né? Muito obrigada. Obrigada. Bom fim de semana.